Recalculando rota. Até tratando um pouco mais sobre os pedestres e os ciclistas, né? Tipo, a cidade, assim, claro que a gente sabe que essa forma de urbanização, a forma com que as cidades costumam, as metrópoles costumam copiar alguns modelos, né? Então, eu quando cheguei em Goiânia, uma das coisas que eu mais achei interessante eram vias largas, porque tinha uma calçada grande em muitos lugares, inclusive esse setor, assim, o setor dos Afonsos, a região ali perto do Shopping Buriti, e depois em Aparecida a gente vai ver alguns outros exemplos. Mas quando a gente vai chegando mais perto do centro, que é aquele lugar já mais tumultuado, já mais caótico, a gente tem algumas diferenças, assim, né? Tipo, de lugares para lugares, né? Tem lugares que é super bem acabado, uma calçada acabada, tem ciclovia, ciclofaixa, tem um monte de coisa. Em outras regiões tem nada e tem essas dificuldades todas para o pedestre, né? Pensando nisso, qual que é a sua avaliação, assim, ou alguma revisão ou sugestão do que poderia ser feito em Goiânia para o pedestre, assim, né? Para o ciclista, pensando que realmente o relevo em Goiânia, geralmente a topografia, ela é mais plana, né? Ela tem até um morro, às vezes ele não é o mesmo morro. Eu olhava o Morro do Mendanha, antigamente de longe, e eu achava que era tipo o Pico do Jaraguá. Eu era doido para ir lá. E aí, quando eu comecei a chegar perto do Morro do Mendanha, eu só subia. Eu falei, ué, mas cadê o negócio das antenas aqui? Porque lá em São Paulo, o Pico do Jaraguá tem as antenas da televisão também, né? Igual aqui, né? E eu falei, não, é um morro aqui, dá para subir de boa, né? Lá já o Pico de Jaraguá é mais pesado de subir. Mas, assim, em relação a pedestres e ciclistas, assim, como que é a sua avaliação sobre esse tema aqui em Goiânia? Eu sempre vou ser um defensor, até mesmo pelo projeto da Deriva, né? Um defensor da calçada. E eu acho que a calçada Acho não, né? A calçada é o maior espaço público do pedestre. Então, assim, não vai ter parque suficientemente grande na cidade para vencer essa proporção. E a calçada é um espaço público de gestão privada. Ou seja, você compra um lote, você tem um lote e você é o responsável em fazer ali a calçada. Eu sempre brinco que a calçada é o primeiro espaço que a gente tem, pelo menos isso lá no setor Coimbra, quando eu era criança, a gente brigava com os vizinhos, aquela coisa de criança, né? E aí a gente ia para a porta da casa do vizinho e ficava na calçada dele, para irritar, porque ele não podia sair. E aí ele falava assim, sai da minha calçada. Aí eu falava assim, não saio, a calçada é pública. Quer dizer, a primeira noção de espaço público que a gente tem é a calçada. E a calçada é um espaço público que o proprietário do lote tem que manter, primeiro tem que construir. E como é que ele constrói? Ele constrói do jeito que ele consegue construir. Como é que ele constrói? Não, ele constrói com a capacidade financeira e capacidade técnica que ele tem, que nem sempre são as melhores, as mais adequadas para transitar. Veja o exemplo, se você tem uma rua, qualquer que seja a inclinação, o meio-fio ele vai ser suave, né? Mas você vai pegar a calçada de um lote para o outro, você tem degrau, você tem vários degraus, a depender da topografia. Por quê? Porque ele resolveu a frente do lote dele. Do lote vizinho, do outro lote para cá, problema do vizinho. E aí a gente tem um emaranhado, né? Uma coxa de retalhos de papéis, de calçadas, cheio de desnível. Então você não consegue transitar, você não consegue andar, você não consegue empurrar um carrinho de bebê, você não consegue empurrar uma cadeira de rodas, você não consegue se locomover com a sua cadeira de rodas. Então começa por aí, Juliano. Não tem como a gente falar da calçada da mobilidade se a nossa calçada é um problema. A calçada não deveria ser problema do proprietário, é espaço público. E se você inverter a lógica, você vai ver o tamanho do absurdo. Então suponhamos que você compre o lote e além da calçada você tem que fazer também a pista de rolamento, que é onde os carros vão passar. Mas a pista de rolamento só até a metade, porque da outra metade é seu vizinho de frente que vai fazer. Então você imagina se isso fosse assim, não, eu vou colocar do jeito que eu quiser aqui a pista de rolamento. Não. Então a prefeitura, o poder público, tinha que entregar o asfalto
entregar a calçada e dizer para o proprietário, olha, esse espaço você pode ocupar dessa maneira. Para dentro do seu terreno você se vira. Né? Se vira entre aspas, porque ele também tem parâmetro urbanístico, tem legislação para, enfim, né, para regular a ocupação urbana também. E a segunda questão é a questão da ciclovia, da ciclofaixa, que é uma das coisas mais baratas que existem para fazer em termos de mobilidade. Nós estamos falando de ciclovia, né? Ou a ciclofaixa. A própria ciclovia também ela não tem um preço exorbitante, é claro, né? Considerando que você vai adequar as vias, o carro às vezes vai ficar desprestigiado, né? Então, mas até antes, só guarda o que você vai falar. Mas assim, isso é uma coisa que quando eu vim para cá, eu achava incrível, porque geralmente o canteiro central tinha espaço para isso. Sim. Então, muitos canteiros centrais aqui de Goiânia, Aparecida de Goiânia nem se fala, porque tem alguns espaços enormes assim. E aí, em São Paulo, eu não entendia. Eu falei, gente, mas por que não faz ciclovia no meio, né? Às vezes, ao invés de ciclofaixa, que é dividir, né? Teve até uma briga política sobre isso lá em São Paulo. São Paulo, né? Foi na prefeitura do Haddad. Do Haddad, aí começou a implantar, e aí, assim, foi implantando em vários lugares, muitos lugares excelentes e alguns lugares realmente questionáveis, né? Porque é uma ciclovia que às vezes ia de um ponto a lugar nenhum, essas coisas de política pública. Mas aí, muitas delas foi por conta da cor, né? Que a ciclofaixa era vermelha, né? Mas, enfim, aí aqui... Mas isso é universal. Mas naquele momento ali, né, na polarização política, era totalmente horripilante. Mas aí que eu pensava em São Paulo isso. Falei, nossa, né? Por que isso, aquilo? E aí, agora, já depois de, sei lá, uns 7 anos, 8 anos aqui em Goiânia, eu entendi por quê. Porque... onde tinha canteiro central em São Paulo, eles transformaram em terceira faixa de carros. É por isso que o canteiro central ficou minúsculo. Até em alguns lugares, na verdade, não existe mais canteiro central. O canteiro central é uma faixa de cimento, né? E o canteiro central, assim, eu acredito que é uma boa maneira de resolver pelo canteiro central, porque a pavimentação da ciclovia ela não é tão grande assim, né? Então, inclusive, você pode ter, né, pavimentos mais permeáveis, né? Assim, o bloco de concreto intertravado, né? Que é aquele bloco que você falou foi colocado em Vila São Jorge. Vila São Jorge, lá na Chapada. Na Chapada, que foi colocado ali. Ele tem uma permeabilidade, né, um pouco melhor do que só a pavimentação asfáltica, né? Então, você tem materiais que você pode... Por que eu estou falando do canteiro central? Porque o canteiro central é importante para a drenagem urbana. Inclusive, né, Inclusive. Eu não vou nem citar a grama sintética que foi colocada tempos atrás. Vamos deixar esse assunto para lá. Ficou aí dentro do imaginário aí que vai perpetuar aí, né, na figura do prefeito, né, essa ideia bacaníssima, né, de colocar grama sintética. Mas, enfim. Então, a ideia, né, do deslocamento também por bicicleta, ciclofaixa ou ciclovia, preferencialmente a ciclovia, para dar segurança, né, mais segurança, ela é uma ideia que é possível de ser feita, né? Assim, em alguns lugares, assim, começa a disputar, né? Assim, você coloca o pedestre e o ciclista também no mesmo plano, né? Em Berlim, por exemplo, com a reorganização da cidade, né? Que, aliás, é uma coisa super curiosa, né? Eu fui em Berlim em 2013 e a queda do muro em 1989. Portanto, quando a gente foi lá, estava de 23 para 24 anos de reestruturação da cidade. E eles tinham um plano de 25 anos de implantação de uma... Veja, 25 anos. Quantos mandatos de prefeito, de gestão, né, do poder público foram estabelecidos, né, ou perpassaram por esse plano, por esse planejamento de 25 anos, que é um pouco o que a gente não tem no Brasil, né? Então, assim, o cara entra, não, o que o prefeito fez, não quero saber, vou fazer agora uma outra coisa, né? O próprio BRT entrou nessa seara, né? De
passar por vários mandatos e ter problemas, né, enfim, de gestão administrativa e financeira do contrato, né? Mas é possível fazer, não é complicado fazer, né? Então, falta, né, anteriormente faltava até capacidade técnica, né? Nós falávamos assim, engenharia brasileira, não sei o quê, engenharia viária. Hoje não. Possível isso. Hoje não. E falta a capacidade administrativa, político-administrativa, falta capacidade mesmo de organização das demandas. Vou te dar um exemplo, Juliano. A UFG, num contrato desses de parceria da universidade com a prefeitura, projetou uma ciclovia em trechos ciclofaixa ligando os 2 campos da UFG. O campus Coler Mar Natal e Silva, que é da Praça Universitária, e o campus Samambaia. Quando você entrava naquelas vias lá, que vão para o Goiânia 2, Avenida Pedro Paulo, esqueci o sobrenome da pessoa, que tem uma ilha larga, assim, deve ser 30, 35 metros de alameda, e você percorria nela o tempo inteiro. Sabe quantas vezes nós da UFG, eu como diretor, quando era diretor da FAV, apresentei. Só eu apresentei uma vez. Mas sabe quantas vezes nós entregamos esse projeto para a prefeitura? 4 vezes. 4 vezes. Na última vez, não, agora vai. E o Rogério Cruz empolgado ali com a bicicleta. Foi recente. Foi, a última vez foi no mandato do Rogério Cruz. E não foi. E não é um projeto assim, estudo preliminar, é projeto executivo, quantificado, planilha, quantos metros de ciclovia, quantos metros de ciclofaixa, quantidade de pavimento, quantidade de tinta. E não é um BRT, né? Quantidade de tachões, entendeu? Tudo pronto, agora é só licitar. Nada. Quando eu entreguei, eu falei, nossa, agora vai. Aí a Érica, a professora Érica, falou, Braulio, deve ser a 4ª vez que a gente está entregando. Eu falei, nossa, que pena, né? E aí, realmente não foi. Então, veja, técnica, tecnologia, estudo. A Universidade Federal é parceira dessas iniciativas, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu vou garantir minha suspeição. Assim, nós temos muita capacidade de entregar esse tipo de resposta técnica. Nós temos muita capacidade de desenvolver e envolver as pessoas nisso, né? E é interesse, também, né? E é interesse da universidade fazer isso. É, né? Muita produção lá dentro, né? Tipo assim, são anos e anos de produção. Não. Então... E outra coisa, né, Juliano, é um órgão público, né? Quer dizer, eu como servidor público, né, quando você me convida para participar aqui, além da alegria, da honra de estar aqui falando com você sobre... Que isso, a honra de você ter um espacinho na sua agenda aí. Falar sobre a cidade, sobre tanta coisa, é obrigação da gente fazer isso. Tá? Quem tem que dizer essas coisas é quem tem autonomia para isso, né? E o serviço público tem que ter essa autonomia. O serviço público tem que ter essa força de dizer, olha, prefeito, né, para usar o caso pitoresco, né? Grama sintética não, né? Mas nem precisava, né? Eu falei isso na semana passada na entrevista da Rádio Difusora, bastava ele ir lá descer alguns andares e lá na Secretaria de Planejamento, né, que é o órgão que tem arquiteto e urbanista, gente de muita competência, qualidade técnica, e perguntar, né? Pergunta lá para os nossos colegas arquitetos e urbanistas, gente, estou pensando aqui em colocar uma grama sintética, o que vocês acham? Certamente ele seria dirimido da ideia, mas talvez não fosse até por isso que ele não foi lá consultar, né? Este videocast é uma realização da Breve Produtora. Ideia original, O. Juliano Gomes. Direção, O. Juliano Gomes, Thomas Toledo e Micaela Paza. Apresentação, O. Juliano Gomes. Convidado, Braulio Vinícius.
Roteiro, Micaela Paza e O. Juliano Gomes. Direção de fotografia e edição de vídeo, Thomas Toledo. Vinheta sonora, Micaela Paza. Vinheta visual, Thomas Toledo. Fotografia making of e still, Thomas Toledo. Recursos de acessibilidade, Setup Filmes. Intérprete de Libras, Poliane Rodrigues. Voz da audiodescrição e de créditos, Victor Vinícius. Captação de áudio e vídeo, Bold Studio. Apoio, Fábrica de Poesia, Setup Filmes, Historiatos e Bold Studio. Agradecimentos, Kessler Magalhães e Rafael Vaz. Curtiu o conteúdo? Segue a gente no Instagram, @breveprodutora. Todas as obras do artista Rafael Vaz estão disponíveis para apreciação e aquisição no perfil de Instagram do seu ateliê, @Fábrica de Poesia GO. Este produto foi realizado com apoio financeiro por meio da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, aprovado no edital 1/2023, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Goiânia.